Andresa, vamos mudar de assunto? A gente volta para o Brasil, assunto que está parado, que é a nossa política. Semaninha mais calma, mais uma vez. A gente falou semana passada, as festas juninas estão aí, o recesso já também está aí. Vimos o presidente da Câmara dos Deputados lá na Paraíba, no estado dele, tomando... O que é que ele estava tomando direto na garrafa? Uísque. Uísque na garrafa. Por essa a gente não esperava pela polidez de Hugo Motta aqui nos eventos e nas festas em Brasília. O que levou o presidente da Câmara dos Deputados a tomar um uísque? É frio na Paraíba? Olha, é cada coisa na política brasileira que é difícil até explicar. Mas, nesse caso, o presidente da Câmara, ele é eleito, como todos os deputados. A base eleitoral dele é principalmente ali na região de Patos, né, que é uma cidade onde a família dele controla desde que o mundo é mundo. E as pesquisas, né, que todos os políticos eles são alimentados ali de pesquisas o tempo todo, estavam mostrando que o fato dele ter assumido a presidência da Câmara o afastou muito do eleitorado dele lá na Paraíba. Então, era um risco que ele se dedicasse tanto a Brasília, até por conta do cargo, e deixasse de lado a base eleitoral dele. Esses políticos do Centrão, eles são eleitos, eles precisam estar sempre nas bases. Essa é a grande tática desses políticos do Centrão, se reelegerem em reeleições assim, indefinidas. Eles não são políticos nacionais, não fazem a discussão nacional, eles são paroquiais, eles precisam estar ali sempre perto desse eleitorado. Então, o Hugo Motta está precisando assim, se equilibrar nas duas funções. Então, ele tem o terno ali de presidente da Câmara e ele tem a regata, vamos dizer assim, de candidato que vai lá tomar o litrão de uísque no gargalo. O problema é que ele está ocupando uma função institucional, né? Então, como você falou, essa imagem polida e tal, o cargo exige, né, que se faça dessa forma. Então, para o eleitor do Hugo Motta no Estado, isso demonstra que ele está ali, a gente como a gente, também está participando, ele está presente. O problema é que se isso tiver uma repercussão maior do que se esperava, aí sim você pode prejudicar também a imagem dele até junto ao eleitorado. Se aposta que não vai ter essa repercussão, daqui a pouco vem outra festa, outra crise. Se você pegar o Davi Alcolumbre nas redes sociais dele, no Instagram, todo dia ele está dançando. Você imagina o Davi Alcolumbre dançando ali no plenário do Senado. Quem ele faz dançar é o governo, né? O presidente Lula ele faz dançar todo dia, mas ele mesmo em Brasília ele não dança. Agora lá no Estado e é um terror, tá? Ele não sabe dançar, precisava até fazer aí um treinamento do Davi Alcolumbre, porque isso é o que atrai o eleitorado dessas pessoas. Então, o Hugo Motta pegou uma presidência muito difícil, porque de um lado tem o Supremo Tribunal Federal apertando, arrochando, né, como diz o pessoal do Nordeste, o Congresso, quando ele está questionando as emendas parlamentares, que é o verdadeiro razão de existir do Congresso brasileiro, infelizmente, e ele pegou um governo que é totalmente desarticulado, não tem base no Congresso e que está ali também sem meio que saber o que fazer, todo mundo esperando o governo Lula acabar, porque do jeito que está, o país também está paralisado. Então, o Hugo Motta, para não criar problema nem com um lado nem com o outro, ele está ali estático, né, jogando parado, como a gente diz no futebol. O problema é que o Centrão, que, né, dá respaldo ali à candidatura do Hugo Motta, ele é do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o PL, né, que é o partido do Jair Bolsonaro, que também referendou a candidatura do Hugo Motta, estão cobrando muito dele que ele saia dessa posição de jogador parado e comece a se movimentar em campo para defender o parlamento. Então você tem aí o pedido de cassação da Zambelli, que é algo que o PL, apesar de, né, querer ver o diabo, mas não quer ver a Zambelli, não aceita, porque eles temem, né, que seja só o começo aí de uma série de pedidos de cassação, principalmente o Eduardo Bolsonaro. Então o objetivo aí não é proteger a Zambelli, na verdade é proteger os outros. Isso é uma coisa muito da política, né? Eles estão com um olho no gato, outro no peixe. Acho que o ditado é assim, que eu sou péssima com ditado. Outro no gato, é o inverso. Então, o Hugo Motta está sendo muito cobrado, né? E está com um pouco de dificuldade de se movimentar. Ele é um presidente da Câmara diferente do Arthur Lira, mas eles também estão em momentos diferentes de mandato. Arthur Lira era presidente da Câmara na época
do Jair Bolsonaro. Então vamos ver como é que ele vai se sair dessa, se ele vai tomar mais uísque no litrão. Não pegou bem aqui em Brasília, assim como... Era bom? Acho que era bom, porque ele mandou para dentro, ele gosta de uma cachaça, porque pelas imagens, né, não sei se a gente tem aí as imagens, ele tacou lá o uísque para dentro e até uma frase, né, beba sem moderação, né, tome cuidado, mas beba sem moderação. Não deveria ser o exemplo que um presidente da Câmara dê, embora ele seja humano e tal, também pode ter os seus momentos de lazer, mas neste momento ele ocupa um cargo institucional, deveria ter um pouco mais de cautela com relação a isso. Andresa, você falou em presidente devagar, e aí me lembrou um inverso, né? A gente tinha um presidente no Senado, que era Rodrigo Pacheco, que também ficava ali em cima do muro, que era bastante devagar e se movimentava apenas em momentos muito específicos, e olha lá quando se movimentava, e a gente tinha Arthur Lira se mexendo, e no momento a gente tem o contrário, né? Tem Davi Alcolumbre se mexendo, e fazendo e acontecendo, e comandando um governo ali por trás, e o presidente da Câmara mais devagarzinho. É bem colocado, Neila, porque trocaram ali de posição, né, do mando do campo. Acho que no futebol se fala alguma coisa assim. O atacante, o centroavante. É isso aí, a gente não entende nada de futebol, não. Mas você que está assistindo certamente entende e vai entender pelo menos o raciocínio aqui. Na verdade, o Rodrigo Pacheco segurou uma barra ali, né? O governo Bolsonaro toda hora estimulando essa questão do golpe. A gente viu o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, praticamente o país mergulhou num golpe, e ele teve essa função mais institucional, mas ele causava muita raiva no Arthur Lira, porque o Lira dizia que ele também deveria, né, se colocar em algumas questões, e o Lira, com uma postura um pouco de enfrentamento, acabava tomando ali mais à frente as bordoadas, né, do que todo mundo que se coloca acaba tomando, e aqui não tem uma defesa do Lira, mas do estilo deles que eu estou colocando. Também se dizia muito que na época do Rodrigo Pacheco, quem continuava mandando no Senado era o Davi Alcolumbre. Tem até uma história aqui de Brasília, que ninguém sabe se é uma anedota ou se realmente aconteceu, que uns jornalistas foram ali entrevistar, na época era o Rodrigo Pacheco, e o segurança ali, né, que abre o portão ali da residência oficial, falou assim, olha, o presidente Alcolumbre ainda não chegou. Então nem os seguranças da portaria sabiam que o Rodrigo Pacheco era o presidente da casa. O Davi Alcolumbre sempre teve muita força em Brasília, porque lá no Amapá ele não tem força nenhuma, não conseguiu eleger o irmão nem vereador, mas aqui em Brasília ele conseguiu fazer com que os senadores estivessem todo em torno dele, porque o Davi Alcolumbre loteou de cargos aqueles senadores, ele foi pegando cargos ali no governo federal, como se fossem para ele, foi distribuindo inclusive para a oposição. Tem muita agência reguladora aí que o governo Lula acha que está dando para o Davi Alcolumbre, mas na verdade está dando para um senador bolsonarista, porque o Davi Alcolumbre só está embarrigando ali essas indicações. E assim ele conseguiu ter o Senado todo em torno dele, e tem muito poder hoje, poder inclusive de mandar no próprio governo Lula. Olha, falando sobre folgas, não